Efetuando a divisão de 2011 por 6, vai dar 335 e o resto vai ser 1. O que significa, o que representa o 335? Representam 335 períodos completos. Você escreveu o 142857 335 vezes e ainda sobrou um algarismo. Escrevendo 142857 335 vezes, você escreveu ao todo 2010 algarismos, porque sobrou um. Ok? Se nós abríssemos o período 336, logo de cara o primeiro algarismo a ser escrito seria o 1, porque o primeiro algarismo de cada período é o 1. Ok? Por isso que a resposta do exercício é o algarismo 1. Não é este 1 aqui que é a resposta, é este. Tá certo? Se o resto aqui fosse 2, a resposta seria 4, o segundo algarismo do período. Se o resto fosse 3, a resposta seria 2, o terceiro algarismo do período. E assim por diante. Resto 4, resposta 8, resto 5, coincidentemente resposta próprio 5, e na divisão por 6, se ela fosse exata, resto 0, a resposta seria o 7. Porque se aqui não sobrasse nada, você teria escrito 335 períodos completos e não sobraria nada. Escrevendo um período completo, o último algarismo escrito é o 7. Ok? Então a resposta é o 1, não por causa desse 1 aqui, é porque o primeiro algarismo de cada período é justamente o algarismo 1. Agora algo muito importante. Nós sabemos que a chamada raiz quadrada de 1 é o próprio 1 e que a raiz quadrada de 4 é o 2. Não é verdade? Agora, o que dizer acerca da raiz quadrada de 2 e da raiz quadrada de 3? Elas não são exatas. Elas vão estar situadas entre 1 e 2. A raiz de 2 vai ser 1, alguma coisa. A raiz de 3 também, 1, alguma coisa. Ok? Agora, que valores são esses? Quais seriam os resultados dessas raízes quadradas? A raiz de 2, ela é 1,41, 42, 13, 562 reticências. É um valor que não é exato, que apresenta infinitas casas decimais, porém não apresenta o chamado período, como nas dízimas periódicas, como na questão anterior que a gente comentou. Eu sinceramente não tenho a menor ideia de quem é o próximo algarismo aqui. Não sei. Só com uma calculadora com um visor maior ou no computador. A mesma coisa a raiz de 3. Também vai gerar um número com infinitas casas decimais, porém sem o chamado período. São números decimais infinitos e aperiódicos, quer dizer, não apresentam o chamado período. A raiz cúbica de 11 é a mesma coisa. Ela não é exata. Vai gerar um número decimal com infinitas casas depois da vírgula, sem o chamado período. Números como esses, eles não são números racionais. Por quê? Eles não podem ser escritos sob a forma de um quociente entre números inteiros. Em outras palavras, não existe nenhuma divisão entre inteiros cujo resultado seja um número como esse. 1,41, 42, 13, 562, com infinitas casas após a vírgula, sem o chamado período. Quando você divide dois inteiros, pode acontecer três coisas. A primeira é a divisão ser exata e o resultado ser um número inteiro.
Por exemplo, 8 dividido por 4 dá 2. Divisão exata, quociente inteiro. A segunda é gerar um decimal exato, finito, digamos assim, como resultado. Divisão exata gerando um decimal como resultado. Por exemplo, 4 dividido por 10 dá 0,4. A divisão tem fim, ela termina, resta o zero, ok? E aí você tem um decimal exato como quociente. Também temos as chamadas dízimas periódicas, ou simples ou compostas. Por exemplo, 7 dividido por 3, conforme vimos ainda há pouco de uma expressão, é 2,33333. É uma divisão que não acaba nunca, uma dízima periódica simples, como também poderia ser uma dízima composta, como na fração 1 sexto, não é isso? 1 dividido por 6 daria 0,1, 66666 e por aí vai. Ou seja, quando você divide dois inteiros, mesmo que o resultado seja uma dízima, será uma dízima periódica. Terá um período propriamente dito aparecendo, ok? Então, os números que aqui estamos destacando, eles não são racionais, porque não correspondem a uma divisão, a um quociente entre inteiros. Eles são chamados números irracionais, ok? Números irracionais são números, todos eles têm infinitas casas depois da vírgula, sem apresentar, contudo, o chamado período, ok? As dízimas periódicas e os irracionais têm uma coisa em comum. Ambos possuem infinitas casas depois da vírgula. Só que as dízimas periódicas apresentam período, sendo, portanto, números racionais, porque podem ser expressos na forma de fração com termos inteiros. Já os irracionais não. Não há uma divisão de inteiros que corresponda à raiz de 2, à raiz de 3, à raiz cúbica de 11, ao famoso número π, que aparece muito na geometria, não é isso? Ele é o número mais importante na matemática. Ele é aproximadamente 3,14, porém, na verdade, ele possui infinitas casas depois da vírgula. As primeiras seriam 14, 15, 9, 2, 6, 5, 4, por aí vai. Tem também o número E, aproximadamente 2,718, importantíssimo para análise matemática, que aparece muito nos estudos de fenômenos naturais. É a base dos logaritmos neperianos ou logaritmos naturais. E há também irracionais criados, entre aspas, artificialmente, como esse aqui, eu chamei de número A. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, enfim. A parte decimal dele seria a sucessão dos números naturais. Ok? Não há nenhum número que seja racional e irracional ao mesmo tempo. Ok? Quer dizer que a interseção entre o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais é o conjunto vazio. Eles não possuem nenhum elemento em comum, não há nenhum número que seja ao mesmo tempo racional e irracional. Com isso chegamos ao chamado conjunto dos números reais, que é nada mais nada menos do que a união entre todos os racionais e todos os irracionais. Lembrando sempre que a interseção entre os racionais e os irracionais é o conjunto vazio, ok? Então, quando você coloca no mesmo conjunto todos os racionais e todos os irracionais, você tem o chamado conjunto dos números reais. Nós vamos estudar o conjunto dos números reais com profundidade num DVD específico chamado Cálculo dos Radicais, no qual resolvo dezenas e dezenas de questões de concurso envolvendo as tão temidas e odiadas raízes. Ok? É um DVD indispensável.
Nós costumamos trabalhar com o conjunto R em praticamente todo o ensino médio e a partir da 7ª série, 8º ano atualmente, do ensino fundamental. É o conjunto com o qual trabalhamos a maior parte do tempo nos nossos colégios em geral. Só que o conjunto R ainda tem um probleminha, que é o cálculo de raízes de índice par, ou seja, raízes quadradas, raízes quartas, raízes sextas, enfim, de números negativos, como por exemplo a raiz quadrada de menos 4. Por que é um problema o cálculo da raiz quadrada do menos 4? Porque um número elevado ao quadrado é sempre maior ou igual a zero, nunca negativo. Quando você tem o zero elevado ao quadrado, o resultado é o próprio zero. Um número positivo, por exemplo, 5, elevado ao quadrado, continua positivo, 25. Agora, um número negativo elevado ao quadrado, quer dizer, multiplicado por ele mesmo, se torna positivo. Por exemplo, menos 5 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa que menos 5 vezes ele mesmo, menos 5 vezes menos 5 dá mais 25. Ok? Então, a raiz quadrada de menos 4 não é menos 2, porque menos 2 ao quadrado, ou seja, menos 2 vezes ele mesmo, não é menos 4, e sim mais 4. Ou seja, não há nenhum número real cujo quadrado dê menos 4. Portanto, a raiz quadrada de menos 4 no conjunto dos números reais não é definida. Para que a radiciação passasse a ser uma operação fechada, sempre possível, portanto, criou-se, o termo é esse, criou-se uma chamada unidade imaginária, cujo símbolo é a letra I, equivale à raiz quadrada de menos 1. Ok? Foi criado artificialmente, entre aspas, um número que corresponde, naquela época, seja lá o que fosse, à raiz quadrada de menos 1. Ok? Atualmente, nós temos uma grande aplicação da unidade imaginária, principalmente na física, na parte de eletromagnetismo, entre outras aplicabilidades. Mas quando foi criada a unidade imaginária, os matemáticos não tinham a menor ideia, a menor noção da aplicabilidade prática daquilo. Porém, chamaram de raiz de menos 1 o número I. Portanto, a raiz de menos 4 agora faz sentido, porque seria a raiz de menos 4 calculada da seguinte maneira. A raiz de menos 4 seria a raiz de 4 vezes menos 1, raiz de 4 é 2, raiz de menos 1 é o I. Portanto, a raiz de menos 4 seria 2i. Um outro exemplo, a raiz de menos 25 seria a raiz do 25 vezes o menos 1. Raiz de 25 dá 5, raiz de menos 1, por definição, é o i. Ok? 5i seria a raiz de menos 25. Mas não no conjunto dos números reais, e sim no chamado conjunto dos números complexos. Que é o conjunto C, cujos elementos têm a forma A mais BI, onde A e B são números reais quaisquer. O A é a chamada parte real e o BI é a parte imaginária do número complexo. Por exemplo, 5 mais 2i é um número complexo, no qual o 5 é a parte real e o 2i é a parte imaginária. Menos 3i é outro número complexo, chamado de imaginário puro, porque a parte real dele, não aparecendo explicitamente, é nula. Ok? O número 7
natural, inteiro, racional, real, é também complexo? É, porque ele pode ser escrito assim, 7 mais 0i. A parte imaginária dele, na verdade, não existe, porque o i foi multiplicado por zero. Então, o número real nada mais é do que um número complexo sem a parte imaginária. Ok? Também trataremos dos números complexos especificamente em uma videoaula à parte.